Olá, bem-vindos para mais uma Biblioteca do Consta. Hoje eu não vou trazer entrevistados. Eu vou fazer da velha forma que eu costumava fazer, a resenha de um livro. E o livro de hoje é imperdível. Pequenininho, leitura super gostosa, flui, trágica e cômica ao mesmo tempo, né? E o mais impressionante de tudo, eu não conhecia. Eu não conhecia. Estou falando de Cenas de um Futuro Socialista, escrito em 1890 pelo parlamentar e jornalista alemão Eugene Richter. É uma distopia sobre a Alemanha que estaria virando então socialista, porque esse era o debate da época. E digamos que quase aconteceu na Rússia, por exemplo, em 1917, a Revolução. E o mais interessante é que o Richter, ele na obra de ficção dele, ele retrata com perfeição o que é um regime socialista na prática. George Orwell, sem tirar nem pôr, só que décadas antes. Revolução dos Bichos, o autor, o narrador, digamos assim, é o Sansão, o cavalo Sansão da Revolução dos Bichos. Ele acredita piamente na Revolução e vai, ao se desenrolar da história, vai se dando conta da cagada que fez, digamos assim. É muito interessante o livro, tá? É uma pena que eu não conhecesse antes, porque é uma das grandes distopias sobre o socialismo. E logo na introdução, o autor da introdução, McKay, escreve: para o entusiasta da liberdade, o verdadeiro liberal, o valioso é a livre experiência do indivíduo e a disciplina que ela ensina. Ou seja, só existe humanidade se você tiver liberdade e arcar com as responsabilidades. Os socialistas queriam retirar isso. O livro todo é baseado nas ideias de Marx e Engels, mencionando ali o Bebel, né? O Bebel o tempo todo, o modelo feito à imagem e semelhança da utopia do Bebel. E é aquilo que a gente chama de falácia do Nirvana, né? Os polemistas, que por assim dizer, argumentam com seus pés fincados em terra firme, estão em desvantagem em comparação com os oponentes que têm a cabeça no ar e envolta em nuvens, na medida em que aceitam a sociedade de hoje como necessariamente o pai da sociedade de amanhã. Eles reconhecem os defeitos e desigualdades do sistema existente, que sempre vai ser imperfeito, porque é feito pelos homens, mas o melhor remédio que podem oferecer é reconhecidamente gradual e imperfeito, ou seja, eles são reformistas, os polemistas realistas, os liberais clássicos, como o próprio autor. Por outro lado, o socialista não está acorrentado por nenhuma necessidade de referir-se aos defeitos que possam surgir em sua utopia. É a falácia do Nirvana. Compara uma realidade imperfeita com um mundo idealizado, coletivista, igualitário, onde tudo vai ser maravilhoso com base nos resultados que ele imagina. E cá entre nós, os resultados igualitários das utopias já são assustadores para pessoas que têm o mínimo de discernimento, que entendem a natureza humana e que entendem que os homens não são insetos gregários, não são cupins. Porque o socialismo é a ideologia da inveja, como fica claro nessa obra também. A experiência nunca teve a oportunidade de testar seus princípios de forma concreta. E é difícil criticar um alicerce que ainda está no ventre do futuro. Mas foi exatamente o que fez o Richter. Ele imaginou o day after. Ele imaginou o dia seguinte da Revolução. Ele falou, tá bom, vocês socialistas querem que o socialismo vingue e vão fazer uma revolução igualitária. Como é que isso vai funcionar na prática? E ele começa a descrever, com todo o entusiasmo do narrador, que era um crente na Revolução. E vai vendo sua família se destruir, tudo que era mais caro para ele ruindo, a família mesmo, a mulher, os filhos, tudo em nome do coletivo. E ele sempre assim, não, mas isso é preciso vencer a resistência do modelo antigo, o egoísmo do antigo homem, né, a inércia, o legado negativo que a gente herdou desse sistema opressor, escravocrata, que é o capitalismo. E nós vamos superar isso aos poucos. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter fé. E ele vai vendo, tipo Cândido,
e o otimismo do Voltaire, ele vai vendo tudo dando errado, né? Até desgraças muito, muito grandes acontecendo na vida da família, e ele quase até o final acreditando que, puxa, mas se a gente der um pouquinho mais de tempo, e isso é interessante pelo seguinte, gente, muita gente defende as ideias igualitárias, pode não ser um socialista radical, marxista, é clássico, mas as ideias progressistas, coletivistas, igualitárias, muita gente defende com boas intenções. E o ditado já diz: o inferno está cheio de boas intenções. Então ele vai mostrando isso. Né? Ele vai mostrando que não é preciso você partir da premissa que do outro lado tem um canalha. Você vai levando, por meio do mecanismo de incentivos, os canalhas ao poder no socialismo. E o próprio ser humano vai mudando, vai se tornando uma pessoa pior, vai se tornando uma pessoa mais preguiçosa, mais malandra, vai usar toda a sua inventividade para o mal, para driblar as amarras do sistema, porque o sistema socialista, coletivista, não foi feito para seres humanos. Estamos cansados de relatos sobre a equidade e beneficência do Estado socialista, mas se observa o silêncio completo no que diz respeito às suas possibilidades mais sombrias e à infração de nossas liberdades que isso necessariamente implica, diz o autor da introdução, Mackay. Eu selecionei aqui vários e vários trechos do livro. O livro não é grande, são 120 páginas. É a leitura de um final de semana, de um dia no limite, mas vai, um final de semana, você pega o livro, um final de semana, e eu garanto que você vai ter lições importantes, uma leitura que vai fluir de forma elucidativa e divertida, até certo ponto, em que pese a gente se dá conta de quantas desgraças aconteceram porque as pessoas acreditaram nisso e não leram um alerta como esses, uma distopia mostrando aonde a utopia socialista levaria na prática. Então, as propriedades foram tomadas, tudo virou do Estado, em benefício para a comunidade, as cozinhas coletivas foram criadas, porque ninguém mais ia comer de forma desigual, os filhos não podiam ser mais criados pelos pais, porque isso está no cerne do modelo de desigualdade, então todas as crianças seriam levadas para estabelecimentos coletivos, cada um ia ter que trabalhar naquela tarefa que fosse determinada pelo próprio Estado. Muitas coisas iam ter que acabar sendo definidas por sorteio, porque senão ia prevalecer o egoísmo. E aí você começa a desenrolar a história, a escolha dos ofícios, a atenção de mulheres e meninas é especialmente chamada para o fato de que, ao começarem a trabalhar em uma das numerosas oficinas do Estado, elas ficam imediatamente dispensadas de todas as tarefas domésticas, como cuidar de crianças, preparar refeições, cuidar de doentes, lavar, etc, etc. Todas as crianças e jovens devem ser criados em casas de manutenção do Estado e em escolas públicas. E aí vai mostrando o que isso acarreta na prática. Você começa a ter que criar um aparato de polícia gigantesco, porque algumas pessoas são muito egoístas a ponto de aceitar esse destino, principalmente aqueles que trabalham com coisas mais intelectuais. É curioso que o socialismo é uma ideia de intelectuais, mas esses são os primeiros a fugir quando o socialismo vinga na prática, porque é asfixiante para eles, aquela ideia de que todo mundo vai ser um pescador de manhã, um industrial à tarde e um filósofo à noite, que o Engels sonhava, se mostra, claro, uma balela, né? As poupanças, as economias todas vão ser confiscadas em nome do coletivo, os salários vão ser equivalentes, vão ser 8 horas de trabalho por dia, só que a produtividade desaba, em pouco tempo cai 1/3 já do que era a produção antes do socialismo, antes da revolução, por mecanismo de incentivos, pela falta do escrutínio do dono, do motivador lucro, que faz com que as pessoas tenham mais zelo, mais empenho, pela livre concorrência que força o foco na demanda do consumidor. Tudo isso vai sendo destruído, né? E aí você começa a ter que baixar novas regras. Por exemplo, vamos ter que subir de 8 para 12 horas por dia de trabalho forçado. Quem não quiser vai levar chibatadas, porque não podemos aceitar os contra-revolucionários, os dissidentes, ainda
imbuídos da visão ultrapassada, arcaica do sistema anterior, contaminando, poluindo a sociedade. E daí vai, né? Então, tudo isso numa narrativa divertida, porque, como eu disse e repito, o narrador é um crente, ele é um socialista. Né? De certo, é preciso estar muito firmemente alicerçado por princípios socialistas, quanto eu, para suportar tais reveses sem desanimar. Ele é o Sansão, ele é o cavalo Sansão. Tudo vai dando errado, ele fala, não, mas é científico o socialismo e nós temos que acreditar na razão. Nós não podemos ser egoístas como esses capitalistas, né? Então, o que são os desejos da minha mulher de estar perto da filha, perto da utopia socialista, do modelo racional que está sendo criado, inspirado em Bebel, né? E por aí vai. É muito engraçado algumas partes, é muito engraçado o livro. O governo reserva a si o direito de direcionar os criminosos para os tipos de trabalho mais desagradáveis, né? São os humanistas peronomútil, porque, afinal de contas, tudo é voltado para o sucesso da empreitada, né? Custe o que custar. Se o indivíduo não está se adequando à utopia, pior para o indivíduo. Esses brutos e grosseirões devem ser chamados à razão. Na verdade, eles fizeram todo o possível para se opor à nacionalização ou, como diz o termo oficial, à comunalização de seus meios privados, de suas posses na forma de acres, casas, gado, criações e coisas do gênero. Pessoas desse tipo poderiam ser deixadas tranquilas onde estão, mas o problema é que isso interferiria muito no vasto esquema de organização da produção. Portanto, não há outra maneira senão obrigar, por pura força, essas cabeças duras a ver o que é vantajoso para eles. Diz para mim se isso não é a premissa de tanto progressista hoje. A ideologia woke é isso. Nós somos ultrapassados, bárbaros, egoístas, e nós não enxergamos a maravilha do progressismo. Então eles vão empurrar a história e nos mostrar o que nós deveríamos enxergar. Como vai ser bom para nós mesmos, se eles tiverem todo o poder para impor à força, ainda que por meio de chibatadas, trabalho forçado, todas as maravilhas que eles idealizaram no conforto de seus escritórios. Um esquema bem digerido de regulação da produção e do consumo e uma distribuição inteligente dos artesãos em cada departamento por todo o Estado são coisas que não podem admitir nenhum individualismo, nenhuma competição, nenhuma independência pessoal ou local. O socialismo nunca pode consentir em fazer coisas pela metade. E todos aplaudiam o chanceler com tal visão. O feminismo também, né? Tem que ter igualdade. Tem um livro, Facial Justice, muito interessante, de um autor britânico, se eu não me engano, Hurtley, alguma coisa assim. E eu já resenhei esse livro há muito tempo atrás. E ele imagina uma sociedade igualitária no que diz respeito à beleza. As pessoas tinham que se submeter a procedimentos para ficarem mais parecidas. Tinha apenas o alfa, beta e o gama. Por quê? Porque o igualitarismo é o grito dos invejosos, dos ressentidos, é o brado dos recalcados e rancorosos. Então, as mulheres também têm que ter igualdade. E aí começa o 1890, o livro, né? Imagina. Ele era parlamentar da época do Império, um liberal. Imagina, né? O cavaleiro chamava a dama para a dança. Mas aí isso estava gerando angústia, porque algumas mulheres feias não estavam sendo convidadas para a dança. Então, óbvio que teve medida nessa direção também. Agora, tinha que ter o sorteio e você tinha que dançar com quem fosse sorteado para impedir o sofrimento daquelas mulheres desiguais, leias feias. A angústia começava a crescer, né? Temo que nenhum de nós consiga pregar o olho esta noite. É apenas gradualmente que alguém pode se acostumar com essas coisas. A vida está virando um inferno, a esposa está mal, está todo mundo destruído, mas calma, gradualmente a gente chega lá. Nas cozinhas do Estado, tudo, até os mínimos detalhes,
foi antecipadamente previsto e estabelecido. Ninguém recebe a menor preferência sobre os outros. A seleção e escolha entre as várias cozinhas do Estado não pode, é claro, ser tolerada. Cada pessoa tem direito a comer na cozinha do distrito em que está situada a sua habitação. E aí começam os problemas entre o campo e as cidades. Alguns perto do poder, o chanceler fala, mas eu tenho um dever muito pesado, que é empurrar a história. Então, eu não posso ter tempo para lavar a minha bota, para cortar a batata. Então, eu preciso de mais proventos, digamos assim, porque, afinal de contas, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. E por aí vai, né? Começa a gerar tensão entre o campo e a cidade, tensão entre homens e mulheres, tensão entre as nações. Tem um capítulo que mostra por que isso aumenta o risco de guerra entre as nações. E, de novo, profético. Profético, porque tudo isso aconteceu, de certa forma, só que com a Rússia. Com a Alemanha foi um pouco depois, na década de 30, o nacional-socialismo, o que cá entre nós também é a mesma coisa, né? A queixa que assiduamente tem circulado contra o chanceler é que ele é um aristocrata de coração. Diz-se, inclusive, que não é ele próprio quem limpa as botas, que deixa um criado escovar e limpar as suas roupas, que manda alguém do tesouro buscar as suas refeições na cozinha estatal do seu distrito, em vez de ir lá mesmo ele. Tais coisas, de fato, seriam graves ofensas ao princípio da igualdade. Mas, no final das contas, trata-se de acusações a serem ou não verdadeiras. Vamos acreditar que o chanceler não faria algo assim, não seria egoísta. Aí começa todo mundo a querer emigrar, óbvio, né? Quem pode, foge. E no início eles deixam, porque eles falam, são uns egoístas que não servem para nada, os intelectuais, deixa embora os poetas, deixa embora. Só que eles começam a sentir falta de mão de obra. Começa a ter que contratar mais gente para ser polícia e para obrigar todos a trabalharem de forma braçal, manual, e começa a faltar gente. Começam a ter que racionar comida, cortar a ração de carne, a ração de pão, porque afinal de contas as calorias não precisam ser tantas e todo mundo tem que consumir de forma estritamente igual, para não gerar inveja, para não gerar desigualdade. Aquele que não se curva à vontade da maioria, aquele que mina a disciplina, deve ser eliminado. Afinal de contas, para fazer uma bela omelete, é preciso quebrar alguns ovos. Né? O que são esses mecanismos meio brutais perto da maravilha idealizada e sonhada? Os nobres fins justificam quaisquer meios. São as máximas socialistas. E ele vai mostrando exatamente o que acontece na prática nessa distopia com esse tipo de premissa. As patrulhas de fronteira têm instruções estritas para abater sem a menor cerimônia todos os fugitivos. A palavra de ordem universal é: não vá muito rápido, para que os retardatários não sejam os últimos. Todo mundo começa a fingir que trabalha e o Estado começa a fingir que paga, como dizia o Reagan sobre uma piada soviética. Se o trabalho não for concluído hoje, será concluído amanhã. E, afinal de contas, o supervisor também quer ficar nas graças dos trabalhadores, porque os trabalhadores passam a escolher o supervisor. Então, digamos assim, é um conluio em prol da preguiça e da improdutividade. Diligência e zelo são vistos como estupidez e perversidade. E, de fato, por que alguém deveria ser esforçado? O mais diligente não se sai melhor do que o mais preguiçoso. Eu tenho um texto chamado A Fábrica da Inveja, com base no discurso de John Galt, do livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que versa exatamente sobre isso. Bebel nos prometeu uma jornada de 4 horas e não 8. A comunidade é um negócio grande. Devo trabalhar e me escravizar pelos 50 milhões, enquanto os outros 49.999.999 pegam leve? É como diz o filme Formiguinhas, na voz do Woody Allen. É duro ser o irmão do meio de uma família de 5 milhões. O que eu poderia comprar para mim mesmo com essa 50ª milionésima parte?
fruto de minha diligência adicional, supondo que eu realmente a recuperasse. Aliás, no final do livro, tem o liberal, que cita esse tal de Eugene Richter. Aí todo mundo grita, né? A turma dos socialistas grita, é um fascista, odeia socialistas, que é o próprio autor, claro. Ele bota na boca do liberal o discurso exemplar, a lá John Galt, de por que tudo está dando errado e o que é preciso fazer para reverter o quadro. Óbvio, é preciso abraçar o liberalismo, o capitalismo, tudo aquilo que os socialistas odeiam. Família destruída, renda destruída, liberdades para cucuia, os teatros monótonos sem graça, taxa de suicídio aumentando, a vida infernal, os jovens pensando em se matar ou fugir, como um deles faz na família, sem spoiler, né? Tudo com base em sorteio e, claro, começa o red carpet. Aqueles que estão mais próximos do processo decisório do próprio chanceler começam a vender facilidades ilegais por fora, começam a criar desigualdade dentro do sistema estritamente igualitário, porque o ser humano é desigual e vai usar sempre, sempre a sua energia para tentar buscar o que é melhor para si e para os seus. É um axioma da natureza humana, digamos assim, ignorada pelos socialistas. Estou me aproximando do fim do livro já, não quero ler o livro inteiro para vocês. Em suma, a esperança de que o advento do socialismo em todos os lugares fosse sinônimo do reino da paz eterna entre as nações estava tão longe de se concretizar que o exato oposto ameaçava uma guerra mundial. O ministro concluiu seu discurso dizendo que o comitê de governo dificilmente deixaria de ver a necessidade de a Marinha ser novamente preparada para o serviço e, sem dúvida, também sancionaria o aumento do Exército para 1 milhão de homens. Todo mundo vira militar. É a Coreia do Norte, porque vivem de guerra interna e guerra externa. E, claro, o rigor começa a ter que aumentar com os dissidentes, porque começam a ser crescentes as revoltas, as greves. A votação é feita por meio dos boletins de voto, que é o voto por correio. Soa atual isso, né? Os quais ostentam o carimbo oficial e são entregues em envelopes lacrados. Mas em vista do sistema de espionagem nas mãos do governo, que penetra nos mais privados assuntos, em vista do caráter público que a vida de todos tem agora e do sistema de controle ao qual todos estão sujeitos, o Big Brother, em vista dessas coisas, muitas pessoas parecem desconfiar da aparente segurança e sigilo dos boletins de voto e não votar de acordo com suas convicções mais íntimas. Antigamente, esse tipo de coisa prevalecia em pequenos distritos eleitorais. Agora, porém, cada indivíduo é um espião do seu vizinho. É a Stasi, que foi formada na Alemanha Oriental após a guerra. Está tudo previsto aqui, repito, 1890. Se o Estado é dono de tudo, tá bom, você pode ter partidos de oposição, como tinha o Partido Liberal. Como é que você vai fazer comitês? Você tem que alugar a sala, porque o sorteio não estava funcionando. O Estado, por uma sorte danada do próprio governo socialista, nunca tinha salas disponíveis para os comitês liberais e por aí vai. O resultado da eleição, óbvio, era bastante previsto. E aí entra o discurso aqui já no final do nosso herói liberal, que obviamente é o próprio autor, né? Concluindo que a única saída é o choque de liberalismo e capitalismo. O mundo vai ser imperfeito nesse sistema, como sempre será quando se trata de seres humanos. Mas não há alternativa. Apenas reformas graduais aqui e ali, dentro do ambiente de propriedade privada, liberdade individual, democracia representativa, império da lei e por aí vai. Qualquer outra alternativa utópica está fadada a levar à miséria e à escravidão, como de fato aconteceu em todo lugar onde o socialismo foi tentado.
Meu único motivo era a crença sincera de que o socialismo traria uma melhor ordem das coisas para as gerações futuras. Eu acreditava nisso naquele momento, mas agora vejo que não compreendi a questão como um todo. Como meus filhos podem me perdoar por ter ajudado a provocar aqueles eventos que os privaram de sua mãe e irmã e destruíram totalmente nossa felicidade como família? Como eles podem me perdoar? Porque o inferno está cheio de boas intenções. É como diz o livro do francês Alain Besson, A Infelicidade do Século. Todo experimento socialista começa, de novo, apelando à bondade do homem. Isso hoje em dia não é mais tão verdade, porque, como eu digo, tem sempre a inveja ali. O cara, no fundo, está sempre olhando e falando assim, se eu abraçar essa visão igualitária, eu vou poder meter a mão no meu vizinho que comprou um carro novo, eu não vou mais poder olhar para mim no espelho como um fracasso, porque o meu vizinho teve um bônus, uma ascensão na carreira que eu não tive. Então, no fundo, é a ideologia da inveja. Mas tem muita gente que acredita piamente, com uma empatia mal calibrada, digamos assim, num mundo mais igualitário que levaria a menos sofrimento, miséria e luta de classes, digamos assim. Não entenderam nada. Não entenderam nada. E para entender, olha, poucas vezes eu vi algo tão conciso em forma de ficção e tão elucidativo. Um dos melhores livros sobre o assunto, e quem vos fala é alguém que leu muito sobre socialismo. Esse eu não conhecia. Cenas de um Futuro Socialista, uma distopia sobre a Alemanha, escrita em 1890 por Eugene Richter. Imperdível, comprem agora mesmo, vocês não vão se arrepender. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima Biblioteca do Consta.